capítulo 2, versículo 42 a seguir, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai Celestial, nós agradecemos, Pai querido, por mais essa oportunidade que temos, Pai querido, de compartilhar a Tua palavra. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nos permite, Senhor Deus, tomar decisões no hoje e no amanhã. Assim, Senhor, abençoa cada um de nós aqui presentes, abençoa aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que a Tua bênção, Senhor Deus, venha sobre todos nós, sobre os nossos familiares, ó Pai querido, sobre a nossa nação, a nossa pátria, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Nos abençoa, portanto, em tudo, Senhor. Nos dá a Tua graça e a Tua bênção. No nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós gostaríamos de meditar nesse texto da Palavra de Deus e responder a uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: é mesmo necessário ao cristão ser cheio do Espírito Santo? Parece uma pergunta até, de certa forma, fácil de responder. Se nós respondemos que sim, então a segunda pergunta é a seguinte: por que nós não estamos cheios? Se nós respondemos que não, então se estamos cheios, né? Estamos bem. Se não estamos, também estamos bem. Então, é importante nós lembrarmos que na sexta-feira passada nós falamos sobre não entristecer o Espírito Santo de Deus, mas se encher do Espírito. E é importante nós lembrarmos também que existe sempre aquela alegação de alguns que dizem assim: ora, a nossa igreja não é uma igreja que prioriza os dons, nós priorizamos o fruto do Espírito. Existem outros que priorizam o fruto e esquecem dos dons. E alguém poderia perguntar: o que é mais importante? Você priorizar os dons do Espírito ou o fruto do Espírito? Eu vou parafrasear um sábio que certa vez alguém perguntou a ele coisas assim semelhantes, e ele disse: pergunte a uma ave qual é a asa mais importante, se é a direita ou se é a esquerda. Então, não há como nós querermos colocar prioridades entre buscar os dons espirituais, porque a palavra de Deus nos exorta a buscar os dons espirituais. E a palavra de Deus nos exorta a buscarmos o fruto do Espírito nas nossas vidas. É bem verdade, nós encheremos do Espírito Santo sem nos esforçarmos, sem buscarmos a Deus, sem, na verdade, nos esvaziarmos de tudo aquilo que não convém ao comportamento de um discípulo de Jesus, para poder sermos cheios do Espírito Santo, pois esse enchimento, ele é uma via de mão dupla. Se por um lado nós precisamos nos esvaziar de algumas coisas que não convém, nós devemos deixar que o Espírito Santo nos encha, nós devemos nos encher, ou devemos ser cheios do Espírito Santo. E naturalmente que as pessoas sempre dizem: olha, mas isso é muito custoso, né? Isso é muito caro. E eu lembrei, quando estava preparando a mensagem, de uma frase, melhor dizendo, de um cidadão chamado Derek Bock, que alguém perguntou assim: quanto é que custa, por exemplo, uma pessoa
pessoa, você criar um filho e levá-lo das séries iniciais até a faculdade. Já fizeram essa conta aí muitas vezes, e é muito caro. E alguém diz, mas é muito caro. Ele diz, pois experimente. Se você acha que a educação é caro, experimente a ignorância. Aí você vai ver que a ignorância é muito mais cara. Então, eu e você precisamos estar conscientes da necessidade de, como cristãos, sermos cheios do Espírito Santo. E para a gente se convencer mais disso, nós queremos convidá-los a examinar, fazer um paralelo de alguns personagens bíblicos, ou mesmo de grupos que experimentaram, viveram o enchimento do Espírito Santo. E por isso nós lemos o texto em Atos dos Apóstolos. Logo em seguida, ao que aconteceu, a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que aconteceu a descida do Espírito Santo, e após a descida do Espírito Santo sobre os 120 apóstolos, ou discípulos, melhor dizendo, que ali estavam reunidos naquele salão, naquele cenáculo devidamente mobiliado. Então eles estavam ali justamente aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. E após a descida do Espírito Santo, aqueles homens tiveram essa transformação. E essa igreja primitiva chamada, ela passou a experimentar uma nova forma de viver. Eu gostaria, inicialmente, de nós pegarmos um personagem. Vamos pegar um personagem por demais conhecido. Abra sua Bíblia aí no livro, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Até então, Jesus estava fazendo companhia aos apóstolos, aos seus discípulos, mas aconteceu que quando Judas concordou em trair Jesus, Jesus foi entregue, foi preso. Ou seja, naquele momento, os discípulos passaram a vivenciar uma situação completamente nova. Se antes eles tinham a companhia de Jesus, se antes eles estavam ali lado a lado com Jesus, então agora as coisas mudaram completamente. Porque eles, quando Jesus estava lá no Getsemane, e logo em seguida Jesus foi preso, e então a coisa mudou completamente. E nós vamos ver um homem intrépido, como era Pedro, né? Pedro era ousado, Pedro era intrépido. E aí, no verso 54 do capítulo 22 de Lucas, nós vamos ver o Pedro que se revelou quando não estava perto de Jesus. O verso 54 diz assim: então prendendo Jesus, o levaram à casa do sumo sacerdote. E em seguida diz assim: Pedro seguia-o de longe. Então, nós vamos perceber aí Pedro seguindo Jesus de longe. E esse Pedro que seguiu Jesus de longe, ele começou a ter um comportamento diferente. Esse Pedro foi aquele que Jesus havia avisado, né? Olha, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse, porque Satanás está querendo te peneirar como se peneira o trigo. Mas Pedro disse assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E aí de repente Jesus é preso. Jesus não havia sido morto ainda. E quando Jesus foi preso, então Pedro começou a mudar o seu comportamento. Pedro começou a seguir Jesus de longe. E a história nós já conhecemos. No verso de número 57, aconteceu que uma criada, no 56, vendo Pedro assentado junto à fogueira, fixou os olhos nele e disse assim: este homem, apontou para Pedro, estava com ele. Mas ele disse assim, ele porém negou, dizendo: mulher, não o conheço. Esse é o risco de seguir Jesus de longe. Quando nós
não seguimos Jesus bem de pertinho, então nós estamos correndo riscos seríssimos. Em um segundo momento, alguém disse para ele: tu és também deles. Verso 58, Pedro, porém, disse: homem, não sou. No verso 59 diz: passada quase uma hora, outro disse: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. E o verso 60 diz assim: Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E aconteceu aquilo que Jesus havia predito: antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Ao Pedro negar Jesus pela 3ª vez, o galo cantou. Então Pedro, virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou das palavras que Jesus havia dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E aí qual foi a atitude de Pedro? Pedro saiu dali e chorou amargamente. Esse é o Pedro esvaziado da presença de Deus. Esse é o Pedro antes do enchimento do Espírito Santo. Esse é o Pedro que estava distanciado de Jesus. Esse é o Pedro que nós não desejamos ser. Então, nós podemos perceber também que esse Pedro mudou completamente. Quando você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 4, por favor, abra aí Atos, capítulo de número 4, e vamos ver os versículos de 8 a 31. Nós não vamos ler todos, mas a gente vai perceber no verso 8 do capítulo 4 de Atos, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, diz assim: então Pedro, olha a diferença, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e vós, líderes religiosos de Israel. De quem Pedro estava com medo quando começou a seguir Jesus de longe? Justamente dessas autoridades, desses judeus poderosos na religião. Então Pedro, aquele momento inicial, quando estava a seguir Jesus de longe, estava com medo. E agora, depois do enchimento do Espírito Santo, esse Pedro se levanta e diz: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel. Esse homem se levantou e começou a fazer um discurso inflamado, um discurso poderoso, um discurso que afrontava aquelas posições contestáveis das autoridades. E ele então faz um discurso maravilhoso, e nós vamos perceber a diferença daquele Pedro que estava amedrontado, acovardado, estava vivendo um momento de profundo afastamento de Deus, e agora Pedro se coloca numa outra posição, um Pedro completamente diferenciado. E aí nós vamos ver a diferença de um Pedro longe de Jesus, longe da presença de Deus, e um Pedro cheio do Espírito Santo. Então, quando a gente vê isso, fica fácil nós respondermos: é necessário ao cristão ser cheio do Espírito Santo. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós seremos tal qual Pedro foi. Nós seremos uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde, uma pessoa que não tem graça, que não tem coragem, que está sempre acabrunhada. Mas se nós buscarmos o enchimento do Espírito Santo, com certeza nós seremos alguém diferenciado. Nós vamos perceber que essa característica não se deu somente na vida de Pedro. Vamos abrir as nossas Bíblias no mesmo evangelho que nós estávamos vendo, em Lucas, capítulo de número 24. Nós já estávamos em Lucas 22, agora vamos para Lucas 24. Lucas 24, versos 36 e 37. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles. Deles quem? Dos discípulos. E disse: Pai seja convosco. O verso 37 diz: eles,
Na tradução que eu estou lendo aqui diz, eles espantados e atemorizados pensavam que viam um espírito. Essa mesma situação é descrita também pelo evangelista João no capítulo 20, verso 19, que é importante que nós leiamos, porque essa outra forma de narrar diz assim, no verso 19 do capítulo 20 do Evangelho de Jesus segundo João, diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, né? E estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, as portas estavam fechadas, mas não é por qualquer outra razão, diz o texto sagrado, porque eles estavam com, o que diz aí, na sua tradução, irmão Antônio Carlos? Capítulo 20 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, verso 19, diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, me socorra, achou? 20, 19. Chegar, pois, a tarde daquele dia, o primeiro primeiro da semana, e cerraram as portas aonde os discípulos, com medo de Deus, Pronto. se tinham ajudado, chegou Jesus. Pronto, eu quero só destacar que eles estavam com medo. Não foi privilégio de Pedro. Às vezes as pessoas escolhem Pedro para poder ser o, digamos assim, o mau exemplo. Mas aqui os discípulos estavam, os apóstolos estavam reunidos. A Bíblia diz que eles estavam fechados, com as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus. Assim somos nós quando estamos ausentes da presença de Deus, quando nós não estamos amparados pelo Espírito Santo. Agora, nós vamos ver esses mesmos discípulos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 29 a 30, nós vamos ver uma diferença abissal. Veja só, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Pedro e João compareceram perante o Sinédrio. O Sinédrio era, digamos assim, a pleiade de autoridades religiosas, e eles então foram levados ao Sinédrio porque eles estavam anunciando Jesus e a ressurreição dos mortos. E então Pedro fez aquele discurso inflamado, como nós já dissemos, e Pedro cheio do Espírito Santo, mas aqueles mesmos que estavam pesarosos, medrosos, olha como é a oração que eles fazem. Veja capítulo 4, a partir do verso 29, diz assim: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda a coragem a tua palavra. Eles foram ameaçados pelos religiosos, eles foram exortados que eles seriam soltos. No verso 18 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então eles foram perante as autoridades, e as autoridades disseram: olha, para que isso não se espalhe, nós vamos convencer esses homens que não falem mais desse nome a homem algum. Ou seja, vamos fazer um acordo com vocês. Vocês vão ser livres de qualquer coisa, mas vamos fazer um acordo, vocês não falam mais no nome de Jesus. Só que a resposta de Pedro e João foi a resposta de pessoas cheias do Espírito Santo. No verso 19 ele diz: julgai se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Verso 20: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas, naturalmente, as autoridades os ameaçaram e disseram que eles
seriam naturalmente perseguidos. E qual foi a postura deles? Aqueles mesmos que eram amedrontados, olha o que eles oram. Qual é a oração deles? Será que eles oraram: Senhor, nos dá livramento, Senhor, nos ajuda a escapar dessa? Olha a autoridade que eles têm. No verso 29 eles dizem: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda a coragem a tua palavra. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós criamos coragem para enfrentar as adversidades e continuar pregando o Evangelho. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e maravilhas pelo teu nome, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, nós vemos aí que o pedido desses apóstolos, ele se resumiu a duas coisas. A primeira coisa que eles pediram autoridade, eles pediram ousadia. Ele disse: Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos falar com toda a coragem, com toda a ousadia. Ou seja, eles, ao invés de se encolherem, de se omitirem, eles pediram mais coragem, eles pediram mais ousadia. E pediram também que o Senhor continuasse com a mão estendida para curar e para fazer sinais e maravilhas. Mas, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que o nosso Deus, Ele nos concede sempre mais do que aquilo que nós pedimos ou esperamos receber. Então, veja aí no versículo 31 qual foi a resposta dessa oração. Tendo eles orado, primeira coisa, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Porque quando nós oramos e estamos cheios do Espírito Santo, então o lugar se move, as coisas acontecem, existe repercussão. Quando nós oramos cheios do Espírito Santo, o lugar se moveu, é isso que diz. Em segundo lugar, no próprio verso 31, diz assim: depois de se mover o lugar em que estavam reunidos, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo e oramos, o que vai acontecer? Nós vamos influenciar outras pessoas também a serem cheias do Espírito Santo. Se eu e você estamos cheios do Espírito Santo, pode ter certeza que outras pessoas também serão cheias do Espírito Santo. Então, é necessário que o cristão seja cheio do Espírito Santo? Com certeza, porque só assim nós impactaremos o ambiente que nós estamos. Só assim, o lugar onde nós estamos reunidos, ele vai se mover. Só assim, outros também serão cheios do Espírito Santo. E quando isso acontece, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas anunciam corajosamente a palavra de Deus. Hoje nós vivemos a época do politicamente correto. O que é ser politicamente correto? Não interessa se essa pessoa está fazendo tudo errado, tudo contra a palavra de Deus. Politicamente correto, eu vou me calar. Boca calada não entra mosca. Acontece que é muito interessante. Uma coisa que eu aprendi agora esses dias é que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, toda a vida eu ouvi isso, sei decorado, vocês também, e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu não sabia que essa testemunha, essa palavra testemunha, ela é intimamente ligada com a palavra mártir. Todo mundo sabe que é mártir, é aquele que sofre por alguma coisa. Então, as pessoas querem ser testemunhas. Olhe lá, se não for ter problema para mim, convide alguém para ser testemunha de qualquer coisa. Ele diz: eu não vou não, eu não quero problema. Eu não vou não, porque fulano vai ficar com raiva de mim. Mas só que quando a testemunha é cheia do Espírito Santo, ela está disposta a ser mártir, a sofrer por causa do Evangelho. Então eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para termos a coragem de nos posicionarmos. Afinal de contas, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Se uma comida tiver sal, você vai perceber a presença do sal. Se nós somos assim, essas criaturas neutras,
que não se posicionam. Que tipo de sal nós somos? Aquele sal que perdeu o sabor, que não serve senão para ser pisado pelos homens. Quando nós não nos posicionamos, o que vai acontecer? Nós seremos pisados pelos homens, nós seremos desvalorizados. Mas nós precisamos ser sal da terra, ser luz do mundo, e só poderemos ser assim se nós recebermos o enchimento do Espírito Santo para ter a ousadia de anunciar a palavra. Quarta coisa que aconteceu nesse momento em que os crentes estavam cheios do Espírito Santo, ainda agora no versículo número 32, diz assim: e era o coração e a alma da multidão, era o coração e a alma da multidão, dos que criam. Então, quando o Espírito Santo está derramado em nós, existe unidade. Existe unidade. Quando é que não existe unidade? Quando existe divisão. Quando é que a gente vê que igrejas e mais igrejas, às vezes lotadas de pessoas, mas elas não conseguem se juntar, elas não conseguem ter unidade. E quando a gente não consegue ter unidade, nós não conseguimos ir a lugar nenhum, nós não conseguimos progredir, os nossos projetos não vão adiante. Quando nós temos unidade, nós conseguimos naturalmente alcançar os nossos objetivos. Pode ser que nós sejamos poucos, mas se nós tivermos unidade, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Nós não chegamos aqui na posição que nós estamos nesse projeto de construção, de compra de terreno, se nós fôssemos desunidos, se não existisse unidade de propósito. Quando o Espírito Santo é derramado e as pessoas são cheias do Espírito Santo, existe unidade. Era um coração e a alma da multidão dos que criam. E muito bem, é isso que acontece. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era propriamente sua, mas todas as coisas eram compartilhadas. O nível de comunhão amorosa passou a existir. Quando nós oramos na unção do Espírito Santo, nós vamos alcançar no nosso meio essa comunhão amorosa. Por quê? Porque o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas. Nós, como pessoas cheias do Espírito Santo, nós vamos ter em nossas vidas a manifestação do fruto do Espírito. Não somente dos dons, mas também do fruto do Espírito. Isso vai fazer com que haja amor, com que haja perdão, com que haja comunhão, com que haja uma verdadeira amoldação, digamos assim, né? Uma amálgama, uma forma de unir umas pessoas às outras de forma natural, sem forçação de barra, porque nós estaremos vivendo a palavra, e a palavra diz que nós devemos ter uns aos outros como superiores a nós mesmos. Qual é o grande problema da falta de comunhão? É que sempre tem alguém querendo ser mais importante, alguém querendo ser maior. O irmão Antônio Carlos, hoje, o evangelista Antônio Carlos, quando Jesus pegou uma criança e colocou no meio para mostrar quem era o maior, né? Ele disse: quem quiser ser o maior, sirva a todos. Então, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, uma outra consequência é essa comunhão amorosa. E o verso 33 é de suma importância, porque ele diz assim: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e até o testemunho da ressurreição de Jesus é a sexta coisa. Então, o que aconteceu? Naqueles dias existia uma versão fantasiosa, uma fake news da época, né? Não existia nem computador, mas esse era muito próprio da época, mas é uma mentira. Fake news é mentira. Então existia uma mentira que foi criada pelas autoridades romanas e pelos judeus, dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado, que Jesus não tinha ressuscitado. Mas a Bíblia diz que, como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles se opunham a essa mentira e eles contavam a verdade, que Jesus efetivamente tinha ressuscitado.
E eles diziam isso, testemunhavam isso com poder. Eles testemunhavam isso com o poder de convencer as pessoas que realmente Jesus tinha ressuscitado. Quando nós pregamos o Evangelho sem a unção, sem estarmos cheios do Espírito Santo, com certeza nós mesmos não creremos, né? Existe aquela ideia de que se você quer vender alguma coisa, você tem primeiro que vender para você. Então, como os discípulos e os apóstolos, eles estavam certos que Jesus tinha ressuscitado, eles testemunhavam da ressurreição com poder, porque havia forte oposição, porque a ressurreição de Jesus significava a derrota de Satanás, a derrota do sistema romano, a derrota dos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, e a derrota dos fariseus que achavam que tinham conseguido matar Jesus e dar fim completamente à sua existência. Então, eles, apesar de toda essa oposição, os romanos, os fariseus e os saduceus, eles testemunhavam com poder que Jesus havia ressuscitado. E finalmente, ainda no verso 33, diz assim: e em todos eles havia abundante graça. É isso que nós devemos buscar nas nossas vidas. É isso que nós devemos buscar na nossa maneira de viver. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, com certeza essas realidades vão acontecer nas nossas vidas. Os lugares que nós estamos atuando, eles vão se mover. Alguma coisa, tem um corinho antigo que dizia assim: quando o povo do Senhor adora a Deus, sucedem coisas. A gente vê sinais, a gente vê prodígios, maravilhas. Pastor, por que não está acontecendo isso? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que outros sejam cheios do Espírito Santo, para anunciarmos com ousadia a palavra, para que haja unidade, para que haja uma comunhão amorosa, para que nós possamos testemunhar da ressurreição de forma poderosa e para que haja abundante graça em nossas vidas. Assim, nós temos diante de nós a seguinte escolha: se é necessário que o crente seja cheio do Espírito Santo, nós precisamos escolher o que nós queremos. Nós queremos viver o medo, a covardia, a falta de amor, a ausência de graça. Foi isso que aconteceu com os discípulos quando eles estavam sem Jesus. Então, nós precisamos, ao contrário, ser cheios do Espírito Santo para que haja como consequência maravilhas e sinais, haja como consequência unidade, constância, transparência, sinceridade. Foi isso que aconteceu, os apóstolos, eles estavam vivendo a plenitude do Espírito Santo, e a igreja somente vai cumprir o seu papel se nós formos cheios do Espírito Santo. Não existe como a igreja cumprir o seu papel sendo somente um clube social, sendo somente, porque, irmãos, para fazer coisas boas tem muita gente, mas para fazer a obra de Deus nós só poderemos fazer na unção do Espírito Santo. Existem clubes de futebol que fazem coisas tremendas, é um custo enorme. Eu tenho ouvido falar em cifras milionárias que os clubes de futebol arrecadam para poder comprar determinados atletas, mas para salvar vidas, mas para que haja esse mesmo clube de futebol, às vezes entre eles mesmos, eles se encontram e aí começa aquela confusão enorme, né? Mas nós não estamos falando somente de um projeto humano, nós estamos falando de um projeto divino. E esse projeto divino, ele passa pelo que nós lemos no capítulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo número 42. E nós vamos voltar para lá para terminarmos. A primeira coisa que diz é que eles viviam em perseverança. Atos capítulo 2,
perseveravam na doutrina dos apóstolos. É importantíssimo que nós perseveremos. É importantíssimo que nós sejamos perseverantes na doutrina dos apóstolos. E para sermos perseverantes na doutrina dos apóstolos, nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a doutrina, para sermos perseverantes, para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, porque o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as formas que nós nos desviemos da doutrina dos apóstolos. Então, nós precisamos perseverar no verdadeiro Evangelho. A Bíblia diz que se nós formos cheios do Espírito Santo, nós estaremos com certeza amando a palavra de Deus, nós estaremos buscando a palavra de Deus, estaremos conhecendo mais a palavra de Deus, mas é necessário também que nós busquemos a comunhão, porque a ovelha isolada vira petisco de lobo. Eu amo essa frase. Ovelha isolada ama petisco de lobo. Vira petisco de lobo, né? Quantas pessoas têm conhecimento, mas não têm comunhão com a igreja? A pessoa conhece, a pessoa lê muitos livros, a pessoa lê bastante a Bíblia, mas não tem comunhão com a igreja. Com certeza ela não está cheia do Espírito Santo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos sentir a vontade de ter comunhão. Nós vamos sentir a vontade de partir o pão. E partir o pão é muito mais do que simplesmente dar alimentos. Partir o pão é nós partirmos tudo aquilo que é da nossa existência. Isso é o partir do pão no sentido bíblico. É muito mais do que dar uma cesta básica. É muito mais do que pagar uma conta de luz. É muito mais do que ajudar no momento de dificuldade. O partir do pão. O pão é sustento. O pão é justamente o partilhar de vida. E a coroar com tudo isso, nós precisamos ter a conexão com Deus, a oração. E assim nós estaremos vivenciando a plenitude, o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos abençoe.